A aceleração da gravidade num local vale 10. A atração na corda em newtons, que sustenta o peso, vale. Tá. A gente tem que desenhar isso aqui. Senão fica difícil de entender. Aqui está a massa de 100 quilos. Aqui está o peso. E o que importa não é exatamente a corda que está aqui. Beleza, tem uma corda. O que importa é a força. A força que vem por meio do helicóptero, né? Que é a tração. Então, esse corpo, essa bola, ela tem duas forças agindo sobre ela: a tração e o peso, certo? Uhum, Tem mais nenhuma. Ah, mas não tem a força normal? Não, porque a força normal, ela é uma força que necessita de uma superfície. Então, ela só tem a tração e o peso, tudo na Terra sofre a força-peso. Então, quando a gente faz um desenho simples como esse, a gente já pode escrever a equação da segunda lei de Newton. A gente sabe que a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças, certo? É igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Lembra disso? uhum, lembro. Tá. Bem, quais são as forças aqui? As forças são a tração e o peso. Como esse objeto está subindo, vamos considerar que a tração é positiva. Então, tração menos peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. O problema pede a tração, certo? Sim. Então, eu costumo deixar aquilo que eu estou procurando isolado. Então, eu vou deixar a tração sozinho. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. E esse menos P vai para o outro lado mais P, certo? Sim. Daí a gente pode lembrar que a força-peso é sempre massa vezes gravidade. E a gente sabe a gravidade. E a gente sabe também a massa. E também a aceleração. Então, tudo que precisa está aqui, entendeu? Tudo que você precisa para achar a atração está aqui. É só você colocar na fórmula e chegar na resposta, tá? Sim. Então agora é com você. Coloque esses valores aí na fórmula e encontre o valor da atração, que é o que o problema está pedindo, beleza? Uhum, Beleza, então tenta fazer isso bem tranquilo aí, sem me perguntar, porque infelizmente na hora da prova eu não vou estar lá para responder. Então tenta fazer aí por conta própria e quando você terminar, você me manda uma foto, tá bom? tá bom.
É pra mandar a foto? Exatamente. Vamos ver. Sim, sim. Você só não pode perder ponto de graça, né? Não colocando a unidade, né? Se Sim, estamos falando eu de força, percebi. Eu percebi, só que eu não lembrava qual que era a unidade. pode crer. Ah, muito bem. É newtons, unidade de força é newtons, você não pode esquecer isso. Isso é uma das coisas mais fundamentais para sua prova. Eu tô achando meio estranho o professor tá cobrando isso ainda na escola, porque a gente já tá em junho. Normalmente eles estão fazendo umas matérias mais barra pesada. Bem, Não, é que, na verdade, é uma prova substitutiva. Então, tá trazendo conteúdo de lá de trás, praticamente, lá do começo do ano. certo, pode crer. Bem, a ideia é essa. Agora que você pegou essa aí, vamos para a próxima, manda outra foto aí. Então, beleza? Bem, eu acho que faltou para você desenhar, tá? Tem que fazer as coisas passo a passo, beleza? Você primeiro desenha, acho que faltou um pouco a interpretação também, né? Que o Uhum, problema estava mais no objeto que no helicóptero, e o helicóptero servia só para causar essa aceleração e essa força no objeto. Então, quando a gente desenha, a coisa fica um pouco mais clara, né? uhum. Então, beleza, mande mais uma fotinho aí. Certo, vamos ver. Na figura a seguir está representado um bloco de 2 quilos sendo pressionado contra a parede. O coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato vale 0,5, cinético 0,3. A força mínima F, que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize. Ah, sim. Bem, isso aqui de novo é um problema que é necessário entender, né? Entender algumas coisas. Como, por exemplo, como é que funciona a força de atrito e a força normal. Vamos ver. A ideia é o seguinte: aqui nós temos essa força. Então eu vou desenhar ela só para a gente não esquecer dela depois. Qual outra força nós temos aqui? Força-peso. Sempre tem a força-peso. Ele falou sobre a força de atrito. Então agora você tem que fazer uma interpretação de para onde essa força de atrito está apontando. Ok? Vamos pensar Uhum. comigo. A força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento. Se esse bloco for se mexer, é para baixo. Concorda comigo? Sim, Ele vai cair, é óbvio. Então significa que a força de atrito seria para cima. Entendeu a ideia? sim. Bem, só que a força de atrito, ela é algo, né, que necessita de uma superfície.
Senão não tem como ter atrito. O atrito é sempre com uma superfície. Muito bem. Por quê, né? Por que precisa de uma superfície? E, melhor que isso, qual é a consequência de precisar de uma superfície? A consequência é que a força de atrito, ela depende da força normal, que como eu falei agora há pouco, no outro exercício, é uma força que também necessita de uma superfície, certo? Quem é a Uhum, superfície aqui? Obviamente, essa tábua, a parede, sei lá. Sendo assim, a força normal, ela recebe esse nome porque normal na matemática é sempre aquilo que é perpendicular a algo. Então, no caso da física aqui, perpendicular a essa superfície. Então, por isso, preste atenção agora, que é um ponto importante, a força normal aponta para cá, ok? A força uhum, normal é sempre normal à superfície. Se a superfície é vertical, a força normal vai ser horizontal, entendeu? Se a superfície é um plano inclinado, a força normal é inclinada. Quando a superfície é plana, a força normal é vertical. Ok? ok. Pegou a ideia? Uhum, Tá. Agora ele está perguntando aqui para nós a força mínima F para que não deslize. Bem, vamos entender que deslizar é ele começar a ganhar aceleração. Para baixo, no caso. Sendo assim, nós estamos mais focados nas forças da vertical. Força de atrito, peso. Então, se a gente não quer que deslize, não deslize. A gente quer que o somatório das forças verticais, que eu chamo de Y, somatório, né, força resultante vertical, Y, seja zero. Porque se a força é zero, né, se o somatório das forças é zero, significa que ele vai estar parado, né? sim. Diferente do problema anterior, que o objeto estava subindo porque o helicóptero estava puxando ele para cima, né? Aí tinha uma aceleração. Aqui a gente quer que a massa vezes a aceleração seja zero, porque a gente quer que a aceleração seja zero, para ele não estar se mexendo. Beleza? Sim. Tá fazendo sentido para ti isso? Uhum, Tá. Agora a gente tem que olhar as forças da vertical, que é para onde ele se mexeria. É a força de atrito e a peso. Então eu vou dizer que é peso menos força de atrito igual a zero. Ah, e se eu quisesse usar o sinal trocado, força de atrito menos peso? Poderia também, tá bom? Isso aqui não faz muita diferença. Contanto que o que aponta para um lado seja de um sinal e o que aponta para o outro seja de outro sinal, beleza? uhum, Não faz diferença mesmo, pode ficar tranquilo. Bem, o problema está perguntando quem tem que ser a F, né? E até agora não apareceu a F. Por que será? Bem, por hora vamos deixar as coisas meio só desenvolvidas aqui e vamos perceber que a F não está aparecendo ainda, né? Vou passar a FAT para o outro lado, igual eu fiz no outro problema. Vou lembrar que peso é massa vezes gravidade e a FAT, como eu escrevi agora há pouco, é μ vezes a normal. Muito bem. Para que ele não se mexa, é necessário que o peso seja igual à força de atrito. Eu sei quem é a massa e a gravidade. A massa é 2 quilos. A gravidade é 10. O coeficiente de atrito, essa letrinha grega é o coeficiente de atrito, beleza? uhum, Que é o que ele cita aqui, ó. Nós estamos interessados no atrito estático. Por que estático? Porque estático significa parado, né? Ah, estátua, né? Vem dessa palavra, parado. Estático é parado. E ele está falando que o coeficiente de atrito estático é 0,5. Como eu quero que ele fique parado, né? Zero aqui. Então eu quero que seja o estático. Mas eu não tenho a normal, né? Bem, mas de certa forma eu sei quem tem que ser a normal agora. É só isolar e beleza. Mas será que isso aqui vai nos ajudar a achar F? Você vai ver que vai. Vamos lá. Encontre a normal aqui para mim. Quando você encontrar o valor do N, você me fala, beleza? tá. Depois a gente vai voltar
a entender sobre o F, que é o que ele está pedindo. A força normal é 10? É 10? Acho que não, hein? Não? Não. 20 dividido por 0,5 não é 10. Eita, é verdade. Eu fiz ao contrário sem querer. Sem problemas. É 40. Agora sim, 40 bananas? 40 alguma coisa, né? 40 é o quê? Newton. Exato, estamos falando de força é Newton. Muito bem. Ah, show de bola. Então, tá feito. Tá feito normal, né? Mas por que que isso é importante? Porque quando a gente olha para as forças da horizontal, nós vemos duas forças aqui, olha só. A força F, que é o que o problema está pedindo. Ó, veja, o problema está pedindo a força F. Tem que deixar bem claro que ele quer saber o F. E a normal. Agora, olha só. Como esse bloco não está nem indo para a direita, nem indo para a esquerda, significa que as duas forças que agem nele na horizontal têm que ser iguais. Né? Da mesma forma que a FAT e a P tiveram que ser iguais, né? FAT igual a P. Por quê? Porque ele não se mexe. Então a soma dessas forças tem que dar zero. Vamos escrever, né? A gente estava falando aqui sobre Y. Agora a gente vai falar sobre X. O somatório das forças em X também tem que ser zero. Quem são as forças em X? O F e o N. Tá bom? Uhum. Então F positivo, N negativo porque está para a esquerda. Então o F tem que ser igual a N. Como você achou agora há pouco, o N é 40. Então pronto, o F é 40. Ok? Uhum. Então recapitulando. O problema pedia F. Eu percebi que o problema pedia F. E eu olho no problema, tem duas forças aqui na horizontal. E a física tem disso, né? A física, quando você vai trabalhar, né, uma questão, você pode dividir, né, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Você faz as contas separadamente, entendeu? Você brinca só com as forças do eixo Y, que nem eu fiz primeiro, para encontrar o valor do N, para então você encontrar o valor do F, né? Pois a força de atrito, de certa forma, depende do N, justamente porque as duas agem na superfície. Sem superfície não tem força de atrito. Sem superfície não tem força normal. Então elas estão relacionadas. Beleza? Uhum. Uma coisa que todos os alunos bugam é o seguinte: poxa, a força normal ela é sempre contrária à força peso, né? A gente normalmente vê a N contrário do P, né? Por quê? Porque normalmente os objetos estão numa superfície horizontal, mas esse aqui está numa vertical. Então por isso a força normal está assim, do outro lado, né? Diferente daqui, por exemplo. Certo? Uhum. Então a ideia é essa: você não pode fazer um problema de física achando que é só jogar na fórmula. Longe disso. Problema de física a gente tem que fazer toda a interpretação que normalmente está associado a desenhar. Desenha, você escreve as leis de Newton e assim vai, beleza? Uhum. Muito bem. Esse problema ele tem duas partes, né? A gente teve que encontrar uma coisa para depois de fato encontrar o que a gente queria. Opa, paguei aqui sem querer, 40 Newton. Então é o tipo de problema longo, né, que pode causar alguma confusão na hora da prova. Então você tem que ir com bastante confiança. O problema dessas questões não é que os alunos não sabem fazer. É tudo conta de mais, menos vezes e dividir, né? Por favor, todo mundo sabe fazer isso na escola. O problema é a confiança de ir até o fim, né? Acreditar que você está fazendo certo. Então você só vai ter confiança se você fazer bem os exercícios do começo ao fim, ok?
Ok, Portanto, eu vou te pedir para refazer esse problema. Então, eu vou querer que você faça o máximo possível sem olhar, tá bom? tá bom. Mas ele vai estar aqui. Porém, pega seu livro, tenta fazer e me manda uma foto como se você estivesse tentando fazer para a prova, tá? Tá, Se você conseguir fazer esse problema, tenho certeza que vai conseguir fazer as mais difíceis da prova. Tenta olhar o mínimo possível. Quando você terminar, me manda a foto. tá bom. Olha só, parece que você chegou na mesma resposta que eu. Ah, muito bom. Me preocupa um pouco você ter esquecido de novo a unidade na resposta e a bagunça da conta. Você precisa fazer que nem eu, assim, passo a passo, uma coisa embaixo da outra. Outra coisa, quando a gente está estudando para uma prova, a gente não pode ficar rabiscando o livro, porque quando for para ler de novo, cara, a gente vai ficar tudo ruim para estudar, assim. É ruim, é poluição visual. Entende o que eu quero dizer? Então você precisa
usar uma folha separada para fazer as continhas, tá bom? Sempre fazendo uma folha separada. Nem que você tenha um caderno só para isso. Depois você pega esse caderno e vai lá e lê. De preferência um caderno que você não arranque folhas, tá bom? Isso parece Tá frescura, bom. mas vai por mim. Eu já fiz mais de 1000 provas na minha vida. Eu tenho isso comprovado. E quanto mais organizado eu fazia, melhor. Quanto maior os meus desenhos, melhor. Tá bom? Eu ainda tô Uhum. sendo bem preguiçoso de não escrever muito. Certo é escrever também. Mas tá bom, pra próxima você vai escrever um pouco melhor. Agora me manda a foto da próxima questão, beleza? Tá, Vamos ver. Que anunciadão, hein? Muito grande. é, Bem, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você leia esse problema e tente começá-lo. Se você não conseguir terminar, não tem problema, mas eu quero que você me mande uma foto de até onde você consegue sozinha, tá bom? tá Daí, em bom. cima dessas dúvidas, eu termino para você caso seja necessário, beleza? Lembre-se, Tá, você tem um desenho aqui, então é legal já desenhar as forças de cada bloco, depois escrever a equação da lei de Newton para cada bloco, por aí vai, beleza? tá.
E aí, tá conseguindo fazer? Eu consegui fazer uma parte do desenho, só que eu não tô conseguindo fazer. Me manda aí o que você fez. Eu só coloquei a força normal, a tração e o peso mesmo. Aham. Bem, então você não fez nada. Não, não consegui. Quando que é a sua prova? É dia 8. Vai na outra semana, certo? Isso. É, tem que estudar bastante, hein? Pra pelo menos começar as questões na prova. Forças. Tração, peso B. A mesma tração, peso A, normal. Alguma dúvida nisso? Não. Ele cita que os estudantes percebem que para valores até 1 quilo do corpo B, o corpo A permanece em repouso. Até 1 quilo. Depois de 1 quilo, ele começa a se mexer, então. Quando o corpo B tem massa de 1,5 quilos, a aceleração do corpo é 2. Então, vamos primeiro usar essas informações aqui. Até 1 quilo, ele não se mexia, certo? Então, a gente está falando da força de atrito estático, porque ele está parado. Se ele não se mexe, ele está parado. Então, vamos falar dessa situação inicial aqui. Ah, falta uma força aqui, né? Que é a força de atrito, ok? Uhum. Então, se nessa primeira situação inicial ele está parado, a gente vai falar que tração menos a força de atrito igual a zero, certo? Sim. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Não tinha percebido isso quando tentou fazer? Não. Tração igual a força de atrito. Bem, vou deixar a tração aqui por enquanto. Força de atrito é μn. A gente quer esse mi. O problema pede o mi estático e o mi cinético. Sendo assim, então, eu posso isolar o mi, eu vou ficar com T sobre N. Só que quando eu olho para o problema, o N é o próprio peso do bloco A. Então, o mi vai ser igual a tração dividido pelo peso do bloco A. E, por sua vez, é a massa do bloco A vezes a gravidade. Tudo bem até aqui? Uhum. A questão é, quem é a tração, né? Se eu tiver atração, eu acho o atrito estático. É o que o problema pede. A tração eu vou ter que usar com essa informação aqui. Se eu quero que todo mundo esteja parado, em especial o bloco A, o bloco B também tem que estar parado. E para o bloco B estar parado, quem que tem que ser igual aqui à tração? O peso. Exato. Como B está parado, T igual a PB. Então, o μe vai ser igual ao PB, que por sua vez é a massa do B vezes a gravidade, dividido pela massa do A vezes a gravidade. Sacou? Aí você encontra o atrito estático. Depois você encontra esse valor, né? Vai ser basicamente a massa do B dividido pela massa do A, que as gravidades são iguais. Tudo bem? Uhum. Agora, para achar o atrito cinético, bem, daí a gente vai ter que usar outra informação a partir daqui. 1,5 ele ficou com essa aceleração aqui. Então significa que no final, a força de atrito menos a tração
ou a gente pode trocar para deixar o sinal certo. Atração menos a força de atrito do bloco A, né? Estamos falando do bloco A aqui, porque é o único que tem força de atrito, é igual a massa vezes a massa do bloco A, né? Vezes a aceleração, certo? Aham. Então, ele quer saber quem é o coeficiente de atrito de novo. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Normal igual a peso. Então eu passo para o outro lado, vai ficar igual a MA vezes a aceleração menos o T dividido por MA vezes o G. A questão é, quem é a tração? É a mesma tração do problema anterior? Não. A tração mudou, ok? Ela mudou porque mudou as condições agora, né? Agora o bloco está se mexendo, beleza? Uhum. Ou será que dá? Bem, para encontrar a tração, a gente teria que fazer de novo aqui e a tração seria a mesma. Você não pode cair nos meus baits. Ó, a tração é sempre a mesma, tá? A tração é sempre a força-peso, não tem o que fazer. A menos que o objeto esteja se mexendo. E agora o bloco B está se mexendo. Então a tração mudou sim. Tava brincando contigo. Tração mudou. Tração menos, ou a gente pode deixar assim, PB menos a tração é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Então, eu não vou terminar para você, porque o nosso tempo já acabou, mas você pode achar a tração aqui, porque você tem o peso, você tem a massa, você tem a aceleração, tudo isso está citado no enunciado, ok? Uhum. Depois você vem aqui, substitui todo o resto e acha o coeficiente de atrito cinético, que é o que o problema está pedindo, beleza? Aham. Então é isso aí, bem, boa sorte. E quando você terminar, você pode me enviar uma foto, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá certo ou não? Eu que agradeço. Boa sorte aí e tomara que a gente faça mais aulas. Se não fizer, boa sorte na prova, tá? Obrigada. Tchau, valeu! Tchau.